Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Vocês estão sabendo que nesse período que a gente está vivendo, nesse período de isolamento social, como esse período se estendeu mais do que os 15 dias previsto, nós vamos ter que adaptar algumas coisas e uma dessas estratégias para adaptação são essas videoaulas, tá? Hoje eu vou relembrar o último conteúdo que nós vimos, o conteúdo de modelos atômicos, que eu percebi que ficou ainda algumas dúvidas nas pessoas, mas vamos tentar sanar aqui. Outra coisa, de antemão já vou avisando, a nossa prova ela estava marcada para sexta-feira da semana que iniciou a quarentena. Quando acabar esse isolamento social, a nossa prova não vai ser imediatamente, não vai ser tipo, isolamento social acaba a segunda, sexta-feira já é a prova. Não vai ser assim. A nossa prova vai ser cerca de 15 dias após o término do isolamento social. Porém, isso não quer dizer que porque a prova só vai ser depois que vocês não podem começar a estudar de agora. Não, vocês devem já ter começado a estudar, certo? Outra coisa também, a gente vai disponibilizar listas de exercícios e essa lista de exercícios eu vou dar uma determinada pontuação. Ainda não sei qual, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar assim. Mas se forem 5 listas, aí o aluno que me entregar as 5 listas, que tiver o maior número de correções, tal, essas coisas todinho, vai ter uma determinada pontuação. Mais uma coisa, todas as sextas-feiras, de 9 às 11, eu vou estar online, única e exclusivamente para tirar dúvidas de vocês. Então, sexta-feira, de 9 às 11, eu vou estar totalmente disponível para a turma do 9º ano. Então, neste momento, é o momento de sanar todas as dúvidas. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês têm Instagram, tem uma série de coisas. Então, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então, vamos lá, né? Para começar, vamos relembrar alguns conceitos fundamentais da química. Conceitos que vocês estão careca de saber, que nós já fizemos atividades avaliativas quanto a isso, que nós discutimos muito em sala de aula. Então, quais são esses conceitos? Esses conceitos são os conceitos de matéria, corpo e objeto. O que é uma matéria em química? Matéria em química é tudo aquilo que existe e que possui massa e que ocupa lugar no espaço, seja de característica física, ou seja, algo concreto, algo palpável, ou seja, de natureza irreal. Se ele tem massa e ocupa um determinado lugar no espaço, ele é uma matéria. E o que é um corpo? Um corpo é uma parte desta matéria. É quando eu isolo uma pequena parte desta matéria. E o que é um objeto? É uma parte da matéria com uma finalidade. Eita, professora, ficou muito confuso. Vamos destrinchar. O vidro. O vidro, ele é uma matéria. Ele existe, ele possui massa, ele ocupa lugar no espaço. O que é uma placa de vidro? A placa de vidro é um corpo. Eu tenho uma matéria ali, o vidro, mas eu diminuí a proporção dele. E o que seria o objeto? O objeto é uma parte deste vidro destinada para alguma coisa. Por exemplo, um copo. Um copo de vidro é um objeto, porque ele tem uma finalidade. Ok? Mas como a matéria é formada? Baseado nessa indagação, né, de como a matéria é formada, já que tudo é matéria, como a matéria é formada, vem a história da atomística, que nós chegamos até a discutir um pouco em sala de aula. Demócrito e Leucipo, esse rapazinho aí é o Demócrito, tá? Eles perceberam que toda a matéria era formada por pequenos corpos indivisíveis. E a estes corpos, eles deram os nomes de átomo. Então, Demócrito e Leucipo foi quem denominaram os corpos pequenos e indivisíveis que constituíam a matéria, que eles denominaram de átomo. Lá no início da era cristã, mais ou menos em 500 anos, depois de Cristo, surgiram os alquimistas. E esses alquimistas, eles visavam obter o elixir da vida, que era a pedra filosofal. Caros amigos, não se enganem, pedra filosofal não é só aquele negocinho de Harry Potter não, tá? Fica a dica, tá? Filme para assistir pra quarentena, maratona, os 8 filmes de Harry Potter.
Só que, como é que eles sabiam que que a matéria era constituída por esses pequenos corpos? Eles se basearam em duas leis, principalmente duas leis ponderais. O que são leis ponderais? Leis ponderais são aquelas que não se podem mudar, aquelas que existem e pronto e acabou, certo? Que a primeira lei é a lei de Lavoisier, que ela diz que na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que foi aquela historiazinha que nós conversamos sobre o rio, que as águas do rio elas estão em constante transformação, que nós estamos em constantes transformações e por aí vai. E a lei de Proust. A lei de Proust, ela diz que toda substância possui uma proporção constante em massa na sua composição. E a proporção na qual elas reagem é que se forma, vai ser sempre constante. Por exemplo, não importa se eu tenho água líquida, água sólida ou água gasosa, é sempre água. A proporção dos componentes químicos que estão ali é sempre a mesma coisa, ok? Baseado principalmente nessas duas leis, nós temos a evolução dos modelos atômicos. O primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton. Dalton, ele assemelhou o átomo a uma bola de bilhar. Lembram que a gente explicou que bilhar é a sinuca, tal? Então, para Dalton, o átomo, ele é uma bola de sinuca. Ele é esférico, ele é indivisível, ele é indestrutível e ele é maciço. E ele é a menor parte da partícula, ele é a menor parte da matéria, ok? Afinal de contas, é ele que forma a matéria. Depois de Dalton, veio Thomson. Thomson já veio com uma história meio diferente. Para Thomson, o átomo ele parecia, na verdade, um pudim de passas. Ele era esférico, ele não era maciço, ou seja, ele era mole, divisível, nós poderíamos dividir os átomos, e ele tinha a presença de elétrons. Ah, professor, o desenho que a senhora botou para Thomson foi semelhante ao desenho que a senhora botou para Dalton. Não foram semelhantes. Observem que no desenho de Thomson, que está de rosinha, nós temos a presença de elétrons, certo? E lembra, Thomson é pudim de passas, então Thomson é mole, o átomo é mole e o átomo pode se dividir. Essas são as principais características. Primeiro, presença de elétrons, não maciço e divisível. Principais características. Depois do modelo de Thomson, veio o modelo de Rutherford. Lembra que eu falei para vocês que o modelo de Rutherford foi altamente experimental? Porque o que foi que Rutherford fez? Rutherford, ele pegou polônio, um metal químico, polônio, e botou dentro de um bloco com um outro metal químico, que é o chumbo. E nessa caixa, nesse bloco de chumbo, ele fez um pequeno orifício, uma pequena bolinha. Através dessa bolinha, ele percebeu que saíam partículas, que ele denominou de partículas alfa. Colocou na frente desse bloco de chumbo uma placa circular fluorescente de ouro, e que é um outro metal. E ele percebeu que essas partículas alfa, algumas incidiam no metal e refletiam do outro lado, e outras refratavam. O que é refratar? O que é refletir? Refletir é a ação que você faz na frente do espelho. Você olha para o espelho e a luz que você emana, ela reflete lá no espelho, certo? Refratar é meio que acontece com o mar. O sol incide uma luz ali no mar e aquela luz ela não atravessa o mar, ela sobe, ela volta, ok? Então, a partir desse modelo de Rutherford, ele concluiu que o átomo, na verdade, ele tem um sistema planetário. Como assim um sistema planetário? Lembram lá das aulas de ciências da tia Débora, lá do 6º ano, que ela explicou o sistema solar, que ela disse que o Sol estava no centro do universo e todos os outros planetas orbitavam em torno do Sol, e tudo aquilo é o sistema solar? Aquilo basicamente é um átomo. Eu tenho um núcleo, um pequeno núcleo no meio, tenho vários espaços vazios, e esses espaços vazios, eles são preenchidos por órbitas, que ele denominou de eletrosfera. A eletrosfera é o local onde os elétrons estão
circulando, ok? E muito importante, ele disse que esse núcleo ele tinha carga negativa. Então vamos lá. Eu tenho o núcleo que está aqui de vermelhinho, com próton, com carga positiva. Desculpa, eu tinha falado negativa antes. Com carga positiva. E tenho várias órbitas ao entorno deste núcleo. Essas órbitas que estão de tracejado aí é a eletrosfera. Nas eletrosferas eu tenho os elétrons circundando, eu tenho os elétrons girando. Ok? Depois de Rutherford, eu cheguei em Bohr. Bohr, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Tanto é que se vocês pegarem alguns sites, alguns determinados livros para estudar, eles vão determinar o modelo de Rutherford-Bohr. Porque Bohr, ele aperfeiçoou tudo que Rutherford já tinha descoberto. Como foi que ele aperfeiçoou isso? Primeiro, Bohr, ele se concentrou principalmente nos elétrons. Ele disse que se os elétrons eles estavam circundando nas eletrosferas, nas órbitas circulares, esses elétrons eles poderiam saltar de uma órbita para outra. E mais que isso, ele nomeou essas órbitas. A essas órbitas ele deu o nome de camadas eletrônicas, que são 7. K, L, M, N, O, P, Q. Eu preciso que vocês coloquem isso na cabecinha de vocês. Abre a gavetinha e bota lá. Camadas eletrônicas. K, L, M, N, O, P, Q. Existem essas 7 camadas eletrônicas. A camada K é a camada K, a camada L é a camada L, a camada M é a camada M e assim por diante. Assim como a Ingrid é a Ingrid, a Nicole é a Nicole, a Laine é a Laine, Vitor é Vitor, Thaís é Thaís. Não importa. Cada camada é uma determinada camada. Ok? E mais, ele disse que se um elétron ele está, por exemplo, na camada K, que é a camada mais perto do núcleo que eu tenho, e ele salta para a camada L, ele está absorvendo energia. Ele vai ganhar energia, certo? E se ele está em uma camada mais avançada, por exemplo, na camada Q, que é a camada mais distante, a última camada, e ele salta para a camada P, ele está liberando energia, ok? Olha o modelo de Bohr aí, falhou, bora lá. No núcleo, ali de vermelhinho, eu tenho o núcleo do átomo com cargas positivas, denominadas prótons, e os nêutrons, que a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula. E eu tenho as camadas, que são 7 camadas que os elétrons vão estar orbitando. Ou seja, os elétrons vão estar girando em torno do núcleo. Como é o nome dessas camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Ok? 7 camadas. O elétron ele pode saltar de uma camada para outra. Se ele salta para uma camada mais distante do núcleo, ele absorve energia. Se ele salta para uma camada mais perto do núcleo, ele perde energia, ele libera energia. Ok até aí? Gente, é isso que eu queria estar relembrando para vocês hoje. Coloquem na cabeça de vocês que quarentena não é férias. Fiquem em casa por amor aos seus, por amor aos demais. Se cuidem pra gente sair dessa logo, logo, tudo vai dar certo. Lembrando, sexta-feira, de 9 às 11, vou estar online, totalmente disponível para resolução de tirar dúvidas. Se a tia Débora teve uma ideia de fazer uma live, inclusive, não sei o quê. Se der certo, pode até ser que eu adote para tirar dúvidas, para ficar mais espontâneo. Não sei ainda se vou pedir para ela me colocar num grupo neste determinado horário. Enfim, hoje à tarde, as aulas, a atividade, a atividade vai estar disponível aqui no colégio. Então, quem já for pegando, já pode ir respondendo, já pode tirar dúvida. Não é porque sexta-feira eu vou estar exclusivamente dedicada a vocês, que vocês só podem tirar dúvida sexta-feira não, tá? Eu quero dizer que sexta-feira eu vou responder imediatamente. Mas, se vocês mandarem mensagem e eu não responder, dá aquela lembrada lá pra conversa subir. Professora, falei com a senhora, não sei o quê. Eu ativei um negócio no meu Instagram, inclusive, que eu não vejo quando falam comigo se é uma pessoa que eu não sigo. Então,
Pede para alguém que me tem no WhatsApp, se você não tem o meu WhatsApp, passar o WhatsApp, ou até mesmo me avisa lá no WhatsApp, tá certo? Então, mais tarde, à tarde, as atividades vão estar disponíveis e eu vou pedir para a tia Débora mandar esses slides para o grupo de vocês, tá bom? Beijos, até a próxima.